Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Douglas, então, como eu falei, mudanças e inovações. Quem não gosta disso, hein? Esse é um tema que parece tão moderno, né, Welber? Mas a gente vai, como sempre, aqui nos nossos encontros, trazer um texto da Palavra de Deus para apontar para o fato de que a Palavra de Deus é atual, né, e viva, eficaz. E ela vai nos dar entendimento e discernimento sobre todos os temas. E hoje não será diferente. Eu separei aqui para a gente conversar no livro de Marcos, né, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Eu quero convidar você aí que nos ouve, então se você puder ir aí para a sua Bíblia, aproveite esse tempo, né, como toda semana a gente tem feito, sempre um período em que a gente vai olhar para a Palavra de Deus, vai entender como ela trata determinados assuntos do mundo do trabalho, como a gente pode conectar essas questões que parecem às vezes estarem desconectadas da Palavra de Deus. Talvez você tenha sido criado em um daqueles contextos, né? E talvez eventualmente até ensinado que trabalho e fé não se misturam, que há uma vida secular e uma outra sagrada. Mas nós temos aqui, semana após semana, tentado trazer para você aqui uma percepção, uma nova visão sobre aquilo que a Palavra de Deus nos ensina e a forma como nós podemos e devemos praticar através da nossa vida profissional um ministério legítimo, aprovado por Deus, em que Deus quer usar nossas vidas, nossos negócios para trazer transformação para a vida de muita gente. E hoje então eu separei aqui como base para esse tema de mudanças e inovações o texto de Marcos, no capítulo 2, versículo 18 até o 22. E nós vamos então aqui começar a entender um pouquinho esse texto, né? O livro de Marcos, ele compõe, né, os 4 evangelhos que contam a história do ministério de Jesus. Então, em geral, a gente vai encontrar nesses 4 livros uma perspectiva, provavelmente em grande parte dos livros, de eventos em que Jesus esteve envolvido, com a ótica, naturalmente, de cada um dos evangelistas. E eu escolhi o texto de Marcos porque eu acho que ele traz uma ótica para essa conversa de hoje bastante interessante. O capítulo 2 vem relatando, né, de Jesus dentro do seu ministério, andando ali pela Judéia, por aquela região toda ali. Ele começa então relatando que Jesus volta para Cafarnaum, que é uma cidade muito legal, um lugar muito interessante. Eu, em 2005, tive a oportunidade, o privilégio de ir até Israel e visitar lá, né? A cidade de Cafarnaum é uma cidade que, em geral, é muito quente, toda aquela região é muito quente, mas é onde a gente vai ter o Mar da Galileia lá, né? E vai ver a construção vilarejo onde Pedro morava, tem lá, né, a casa da sogra de Pedro, tem ali uma região muito, muito legal. Toda aquela região é muito interessante. Quem um dia puder ir para lá, muito legal, uma experiência incrível poder visitar Israel, né? Então Jesus volta para aquela região, ele está ali na casa de alguém ali e o povo escuta falar então que ele estava por ali. Nesse momento, Jesus já tinha uma certa fama, já tinha vários seguidores, né? E começa então ali uma busca de muita gente pela pessoa de Jesus Cristo, e aí aquela multidão se aperta, não tinha mais lugar para entrar na casa, e Jesus então começa a anunciar as boas novas, começa a compartilhar com eles. E aí então vem aquela história tradicional que a gente conhece do paralítico, né? Os 4 amigos trazem o homem paralítico, e aí eles não conseguem chegar até Jesus. Eles sobem até o telhado da casa, abrem um buraco ali no telhado, desce a maca,
Jesus olha aquela cena, vê a fé daqueles amigos e daquele paralítico, e ele então pronuncia, né? Filho, seus pecados estão perdoados. E aí começa um diálogo muito semelhante àquilo que nós estamos acostumados a ver nas nossas empresas, entre os inovadores e os que são mais tradicionalistas e não estão dispostos a tomar riscos, a correr os riscos da mudança. E Jesus começa então ali, né? Alguns daqueles fariseus, aquelas pessoas mais ligadas ali a uma parte da liderança religiosa, que tinham determinadas guardas nas suas tradições, nas suas leis, e eles começam a acusar Jesus de blasfêmia, porque Jesus perdoa o pecado para curar, né, o paralítico. E eles então falam, olha, mas não pode, né? Não pode ter alguém que fale seus pecados estão perdoados, porque somente Deus pode perdoar pecados. Ou seja, nessa organização aqui, ninguém pode inovar na forma de fazer, porque a gente sempre fez assim. Foi sempre desse jeito. Não meta a mão aqui, não transforme a forma de fazer. Jesus entende o coração deles, percebe o espírito faccioso que existia e fala pra galera, por que vocês estão remoendo essas coisas aí no coração de vocês? Versículo 8, ele começa então, né, a explicar pro pessoal, tudo bem, vocês querem se manter na tradição, não querem, né, uma nova forma de eu expressar o poder de Deus, né? Então, tudo bem, fiquem aí no seu tradicionalismo, não veja as coisas como com os olhos da fé, com a visão do Espírito, né? E aí Jesus fala, o que é mais fácil eu dizer para esse paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. E toda a celeuma, né, desse processo de cura com uma expressão inovadora, talvez até com uma expressão mais própria e adequada para aquele momento, para aquela circunstância, começa então ali gerar uma série de discussões e de problemas, e aí, né, Jesus vira para aquele grupo e diz, olha, acho que vocês estão sendo radicais demais, né? Vocês estão se apegando na forma ao invés de se apegarem na essência. E eu faço uma comparação aqui, quando a gente está na nossa organização, quando a gente está dentro das nossas empresas, qual é a tendência natural, né? Sempre vai ter alguém ali naquele grupo, na reunião, nos líderes, no grupo de trabalho, né? Precisamos resolver um problema, precisamos de uma ideia criativa, precisamos de algo novo, precisamos fazer a mesma coisa, só que com uma nova perspectiva, e sempre vai aparecer daqueles que vão imediatamente dizer, mas a gente sempre fez assim. E o agente sempre fez assim faz com que paralise todo mundo, porque aqueles que gostariam de ver uma palavra, né, de ânimo, de inovação, vamos lá, vamos tentar uma forma diferente, acabam se recuando, porque aqueles que são mais antigos ou aqueles líderes mais importantes começam a dizer sempre foi assim. E aí a gente vai ver Jesus quebrando esse paradigma e, como sempre, a gente vai fazer aqui um paralelismo, né, entre uma história bíblica e um processo, um problema do nosso dia a dia nas nossas organizações. Nós podemos e devemos, assim como Jesus virou para aqueles fariseus e disse, tá bom, vocês não querem ouvir desse jeito? Então toma sua cama, levanta e anda. E Jesus então cura. Parecia mais comum para aqueles fariseus, parecia menos inovador, menos diferentão, que Jesus fizesse algo. As pessoas até estavam acostumadas. Existiam profetas que curavam, existiam encantadores que curavam, existiam magos que curavam, né? No poder de Satanás, obviamente, né? Alguns e outros no poder de Deus. Então Jesus fala, ok, eu não quero escandalizar ninguém. Se esse tipo de conversa, esse tipo de inovação faz com que a sua organização
fique escandalizada, seja paciente e construa uma ponte entre a inovação e as tradições, mas deixe claro que você tem interesse e toda a vontade de continuar atuando para inovar. O texto continua e acontece um novo episódio. Jesus sai dali e vai para a casa de Levi, né? Provavelmente tinha uma agenda ali marcada para almoçar com Levi. Jesus deve ter, assim como a gente, né, faz uma reunião num lugar, depois sai, vai para outra reunião em outro lugar. Jesus sai dali daquela casa e aí vai então para a casa de Levi. Jesus sai daquele ambiente, já tinha causado tensão suficiente, e Levi então o segue, o convida, e eles vão lá para aquela casa e começam então uma refeição. Só que, de novo, estamos diante de um problema. Jesus, mais uma vez, quebrando o paradigma, né, daquela tradição judaica, ele reúne na casa daquelas pessoas, e naquele meio tinham publicanos e pecadores. Sob a ótica da visão judaica, isso era um problemaço, não tinha como haver esse tipo de comunhão. Então, os mestres da lei, que eram também fariseus, né, viram Jesus comendo com pecadores e publicanos e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que Jesus se senta com essa galera? Por que ele está de novo tentando mudar alguma coisa? O status quo está estabelecido. Por que ele está aqui de novo tentando fazer algo diferentão? Os discípulos de João e aqueles fariseus estavam jejuando, então não estavam comendo. Algumas pessoas então vieram perto de Jesus, e aí começa o nosso texto, né? Aquele texto que nos interessa, versículo 18, dizendo assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Então Jesus vai lá para a casa de Levi, está no meio da refeição, enquanto os discípulos de João e os fariseus, que estavam seguindo Jesus ali também para ver como é que as coisas andavam, estavam seguindo, viram essa cena, Jesus com publicanos e pecadores, e começou um burburinho, né? Chegam nos discípulos de Jesus e falam: pô, que inovação é essa? A lei diz que a gente não pode sentar com esses caras. E Jesus vai lá e diz: eu não vim para cumprir a lei só, eu vim também para produzir mudança. E aí Jesus, no versículo 19, responde, né? Como é que podem os convidados do noivo? E aí Jesus faz uma alusão. Jesus sempre fala por parábolas, né? E ele faz uma alusão ao noivo e à noiva, né? Dando a ideia de um casamento, da relação entre a igreja, o povo de Deus, e ele próprio, o noivo, né? E a igreja, a noiva. E ele fala: como que pode, né? Os convidados do noivo, como é que eles podem jejuar enquanto eles estão ali junto com o noivo? É festa, é hora da refeição, é hora da festa, né? Não vamos nos privar disso, porque é hora de alegria, é hora de estabelecer uma relação de celebração. Jesus fala: não pode isso, não se prendam nesse tipo de coisa menor. Olhem para oportunidades inovadoras, novos desafios que o reino trará para vocês daqui para frente. Então ele vai dar uma resposta aos seus discípulos e fala para eles: olha, tô aqui, tô junto com vocês, vamos inovar esse negócio. Se eles estão presos em tradições passadas, a gente sempre fez assim, o nosso ministério será um ministério de inovação. E aí, né, continua o versículo 20 dizendo: mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então Jesus fala: olha, agora é tempo de festa, estamos juntos aqui. Em algum tempo futuro, o noivo não vai estar mais aqui, e aí vai ser a hora de você fazer alguns ritos, né? Cumprir alguns programas, alguns protocolos inovadores
que vão fazer com que você se conecte com o noivo, para que os insights do Espírito Santo operem na sua vida, no seu ministério, nos seus negócios. E aí o 21 continua dizendo, Jesus continua dando para eles o insight da inovação. Ninguém põe remendo ou pano novo em roupa velha. Ninguém faz uma inovação para ficar debaixo do jeito antigo de fazer. Ninguém põe remendo novo em roupa velha, pois o remendo reforçará a roupa, tornando pior o rasgo. Então, muitas vezes nós estamos nas nossas organizações e para dar um jeitinho naquele movimento contrário, opositor, muitas vezes a gente fica contemporizando e criando pequenas adaptações para que a inovação aconteça, para que a mudança aconteça. Jesus está exortando e nos alertando, né, quanto a essa prática, que pode ser uma prática arriscada, porque vai gerar um problema. E aí ele continua nas parábolas e nas comparações que ele faz, ele vai para o 22 dizendo, e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se ele fizer isso, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas, os odres, se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas novas e com couro novo. Essa ideia da vasilha nova, do couro novo, né, vai nos trazer uma perspectiva de que talvez, para que você seja de fato uma organização inovadora, que quer produzir mudanças, talvez você precise de um time novo, talvez você precise de uma área nova, talvez você precise de uma mentalidade nova na sua organização. Quando eu penso em inovação na prática, no mundo dos negócios, a experiência tem mostrado que as organizações tradicionais que não nasceram nesse ambiente mais atual, mais inovador, né, do mundo das startups, das empresas ágeis, do mundo digital, aquilo que a gente costuma carinhosamente chamar de economia real, essas empresas, elas em geral têm cativos no seu dia a dia práticas e procedimentos que fazem com que elas estejam arraigadas em processos que não permitem uma mudança consistente. E muito dificilmente o processo inovador consegue avançar com fluidez, com segurança e com agilidade. Nós vimos a resistência aqui dos fariseus quando Jesus traz propostas inovadoras, né? Jesus resolve então perdoar os pecados e reação imediata. Talvez você esteja vivendo aí na sua organização coisas, né, como essa, do tipo, vamos fazer de uma forma diferente. E aí se levanta a turma do sempre fizemos de outra maneira, isso sempre foi assim na nossa empresa. E essa expressão que está gravada no coração dos nossos times precisa ser retrabalhado, reformatado, ressignificado, para que eu possa então ter um grupo de pessoas dispostas a colocar vinho novo em vasilhas novas, fazendo com que o vinho ele tenha um processo de fermentação natural, e quanto mais novo é o vinho, mais a fermentação acontece. Então imagine uma grande sacola, naquela época, né, essas vasilhas ou essas sacolas eram feitas de pele dos animais, em alguns casos do interior de alguns animais, e eles pisavam as uvas, espremiam, né, tiravam o caldo, o suco do vinho e colocavam nessas embalagens, nesses vasilhas, ou vamos chamar de odres, né, como a Bíblia chama, e fechavam a boca, amarravam ali a boca. Aquilo ficava ali por semana, meses, e ia gerando uma fermentação natural, e aquela fermentação, como qualquer produto que fermenta, gera vapor, e aquela bolsa ia inchando, como se fosse uma bexiga
de ar, desses balões de festa, que nós vamos soprando e vai inchando. Como todo material, ele tem uma certa elasticidade, e à medida que chegou no limite da elasticidade, ela estoura. E o que acontecia quando você tinha uma vasilha antiga e você queria reutilizar quando ela estourava? Muitas pessoas remendavam então essa vasilha e colocavam ali dentro então o vinho, e o que acontecia era que a capacidade de expansão de um dos tecidos era diferente do outro, e aquele remendo então arrebentava e fazia um estrago ainda maior. E essa forma de Jesus de ilustrar a sua fala, né, trazendo essa visão, né, de inovar na forma de anunciar as boas novas, gerava esse tipo de reação contrária naqueles tradicionalistas, naqueles membros, né, dos mestres e fariseus, saduceus e toda aquela turma que andava tentando entender qual era o modelo mental de Jesus. E talvez você então tenha essa mesma experiência aí na sua organização. Quando você está então na sua empresa trazendo propostas novas, você precisa identificar se naquele grupo de líderes que você tem existem pessoas com essa postura, né? Um pouco mais de fariseu, um pouco mais de resistência às suas propostas de mudança, e você precisa investir tempo nessa pessoa, chamando ela para perto e mostrando para ela que você está querendo trazer um pensamento inovador para a sua organização, de tal modo que você quer apresentar um odre novo, uma vasilha nova, para que a gente possa então depositar ali todas essas novas ideias e elas tenham espaço de expansão. Talvez você precise juntar um grupo de pessoas que tem um pensamento inovador para poder ajudar essas pessoas a enxergarem para onde você pretende ir, para que essas pessoas sejam multiplicadores na organização e possam influenciar aqueles outros que são mais tradicionalistas, mais conservadores e que eventualmente gostariam de pôr um remendo no odre velho, na vasilha velha, ao invés de construir uma vasilha nova. Há quem diga no mercado das mudanças e da inovação que é impossível fazer mudanças, inovação com equipes antigas. Eu não concordo com isso e não concordo por duas razões. A razão número 1, porque eu creio que pessoas podem mudar. Creio plenamente que a partir de um bom trabalho de conversa, de liderança, de uma visão mais ampliada, de ensino e de orientação para a sua equipe, pessoas podem mudar de posição. E segundo, porque eu acredito que Deus quer fazer mudanças a partir de um público, de um grupo que chegou até você. Jesus recebe aqueles 4 amigos com aquele paralítico que entraram pelo telhado, uma forma completamente inovadora de chegar até a presença de Jesus. Se eles tentassem pela porta, nunca teriam chegado até ali. Inovaram e fizeram uma mudança. Jesus teve a oportunidade de apresentar algo que ele queria compartilhar com aquela multidão a partir de um ato inovador de um grupo de pessoas que gostaria de uma cura. Às vezes os atos inovadores vêm de uma situação desesperadora. Alguém que está paralítico vai tentar muitas coisas para alcançar o seu objetivo. Eu tenho visto que empresas que passam por dificuldade se dispõem mais a inovar do que empresas onde tudo vai bem. Mas empresas onde todas as coisas vão bem, também tem a possibilidade de serem preventivas no processo de inovação, para que elas não sejam ultrapassadas pelos seus concorrentes que estão trabalhando na inovação.
De modos que, assim como nesse capítulo 2 de Marcos, a gente vai ver iniciativas inovadoras e iniciativas conservadoras, retrógradas, tradicionais, que estão o tempo todo antagonicamente lutando umas contra as outras, podem ser vencidas a depender da disposição do líder e da disposição daqueles que precisam de uma mudança. Então, eu encerro aqui essa primeira parte do nosso bate-papo, dessa introdução, dizendo que os impedimentos, as barreiras, as dificuldades sempre se levantarão contra o processo inovador, porque o ser humano, ele tende, por natureza, a querer ficar na zona de conforto. A mudança não é confortável para o ser humano. Por quê? Porque o nosso cérebro, apesar dele ser, né, o cara que mais consome energia do nosso corpo, ele é preguiçoso por natureza. Como ele consome muita energia, ele sempre vai tentar ir para uma zona de conforto para economizar energia. De modo que, se você não tiver ativando o tempo todo o seu cérebro, procurando em Deus uma resposta para essa tendência que o pecado implementou na nossa vida, seu cérebro vai tender à zona de conforto. Então você precisa lutar contra a velha natureza, contra o status quo, contra o aqui sempre foi desse jeito, nós não conseguimos mudar. Lutar contra isso, para que a sua mente, o seu cérebro, possa ser usado pelo Espírito Santo, ativado por Deus. E eu aqui não estou fazendo mensagem de autoajuda, espero que você me entenda que essas são características, competências que o Senhor colocou em nós. O próprio Deus nos criou com essas capacidades e habilidades. Você precisa só buscá-las e ir lá e trabalhar nelas. Porque se você deixar o seu cérebro andar sozinho, o que ele vai fazer? Ele vai te mandar para a zona de conforto, né? Então, Elber, eu termino essa primeira parte aqui, porque a gente sempre tem as perguntas, né? E o bate-papo, ele é tão bom quanto a gente poder avaliar esses princípios que a gente falou aqui. Vamos lá, então. Maravilha. Dongley, a primeira pergunta aqui é a seguinte: você acredita que a falta de inovação e novidades são grandes causas para que várias empresas acabem fechando? O Elber, eu tenho absoluta convicção disso, né? Sim. Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa capacidade de inovar foi totalmente prejudicada. Todo aquele potencial que havia na criação, na imagem e semelhança de Deus, vem sendo abafado, né? De certa forma oprimido pelo velho homem que está sempre lutando contra a nossa nova natureza. Para que a gente possa fazer essas mudanças e trabalhar essa necessidade de inovação nas nossas organizações, a gente precisa naturalmente de um bom empurrão. E a gente vai ver aí desde os tempos de Jesus, e mesmo lá no Antigo Testamento, a humanidade vem tentando, né, fazer essa história do remendo velho em roupa nova. Isso é um problema antigo e até hoje a gente está fazendo isso, tentando remendar nossas empresas ao invés de buscar algo inovador, talvez até disruptivo, quem sabe até encerrar um negócio e começar outro. Jesus nos dá esse exemplo, né? Ele traz essa visão para que a gente trabalhe nesse processo de mudança. Remendo novo não serve para coisa velha, é um odre novo, né? E aí a gente vai ver, quando a gente pensa, né, em outras iniciativas, né, que a gente precisa olhar para algumas empresas, talvez elas fecharam porque o cara não teve a coragem, a ousadia de simplesmente dizer: ok, você não quer que eu fale, os pecados estão perdoados, então eu vou dizer, levanta, toma tua cama e anda. Como é que eu poderia traduzir isso?
talvez eu possa dizer: meu irmão, se o seu negócio não está indo bem de um jeito, quem sabe o senhor está dizendo: para tudo e vamos começar de outro jeito. Para tudo e traz um modelo inovador. A pandemia empurrou muita gente para esse tipo de quadro, Welber. Muita gente. Por exemplo, pessoas que tinham lojas na rua, vendia roupa, vendia comida, vendia produtos de higiene, cosméticos, sei lá, toda sorte de produtos do varejo. No meio da pandemia se viram como? Não tinha cliente andando na rua com o modelo como nós vivemos no nosso país. Conclusão: como é que você vai ficar com o teu negócio aberto, a loja aberta? Aqueles que tiveram o entendimento do espírito de que precisavam inovar, rapidamente saíram das suas lojas físicas e foram para o mundo digital. Mas eu conheço um monte de empreendedores que ficaram 1, 2, 3, 6 meses insistindo lá no mundo físico. O que aconteceu? Como, infelizmente, no Brasil, a maioria dos empreendedores, particularmente os micro e pequenos empresários, não reservam poupança, não tem caixa para aqueles tempos difíceis, negligenciando um outro ensinamento da palavra de Deus, que é poupar nos anos das vacas gordas para sobreviver nos anos das vacas magras, já fazendo aí uma alusão a José no Egito, né? Então, se depararam com uma crise sem nenhuma reserva. Ao invés de rapidamente tomarem uma decisão de mudança, ficaram persistindo no erro. E aí o que aconteceu? Quebrou. Então, como é que a gente como é que a gente faz para não entrar, né, nesse tipo de crise tão aguda que chegue ao ponto de fechar? Cara, só tem um jeito: uma mente disposta a mudar e disposta a inovar, para que eu possa enfrentar os problemas com sabedoria, né? E aí você pode usar um outro contexto da Bíblia para buscar sabedoria. A Bíblia diz que aquele que deseja sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se você quer transformar o seu negócio, todo o tempo viver, tem uma máxima do mundo dos negócios que diz que você deveria ser a pessoa que destrói o seu próprio negócio. Ou seja, você deveria quebrar o negócio antigo porque você criou um negócio novo. Não espere o seu concorrente quebrar o seu negócio para daí tentar fazer um negócio novo. Não, você mesmo. Você é o cara que deve estar sempre mudando e inovando ao ponto de que aquele seu negócio se torne antigo e você tenha um negócio novo que faça com que ele seja tão melhor que aquele negócio antigo ficou para trás. Então, a gente realmente precisa de mentalidade inovadora, mentalidade de liderança propícia a mudanças e, às vezes, mudanças rápidas. Muito bem, são 10h47. Dongle, você acredita que mudança e inovação é só uma questão de ter dinheiro para fazer? Como inovar se não tem um capital suficiente para fazer mudanças consideráveis? Como que esse empresário se vira, Dongle? Muito legal, Elber. Essa é uma pergunta especial e estratégica. Essa é mais uma daquelas mentiras que o diabo conta e a gente acredita, né? O movimento de startups veio para quebrar esse paradigma completamente. A maioria dessas empresas que a gente olha hoje e chama de unicórnio, né? Tem uma nomenclatura para essa turma aí, e há nomes mais atuais para empresas que já estão chegando, né? Passando dos bilhões, já que o unicórnio era o cara do 1 bilhão, né? Então, o que a gente vê é o seguinte: a maioria dessas empresas,
começaram apenas com uma ideia. Muitas delas sem nenhum dinheiro, R$0. Se juntaram um grupo de 2 ou 3, começaram a trabalhar e fazer aquele negócio e a testar modelos, testar protótipos, e esses negócios viraram grandes negócios, né? A gente tem aí os negócios mais conhecidos, como a Apple, como a Microsoft, o Google, e aí tantos outros que a gente tem. E no Brasil a gente tem tantos outros como o Ebanks, tantos outros como o Spotify, tantos outros como pessoal aí das várias startups aí do Brasil. Eu mesmo, como já tenho dito aqui, a gente tem um grupo de pessoas que investem em startups, né? E nós temos aí no nosso portfólio algumas dessas empresas que o cara começou, né? Os 2, 3 fundadores se juntaram, começaram a trabalhar por conta própria com seu pequeno capital, né? 5 mil, 10 mil reais, 2 mil reais, começaram ali a testar protótipos, fazer marketing digital no Facebook, no Instagram, e hoje são empresas que já faturam seus milhões, né? Em 1 ano, 2, 3 anos, faturam seus milhões. Ou seja, essa é uma desculpa que a gente vai ver constantemente. E ela sabe por que ela existe, Welber? Porque a empresa tradicional, aquela que pensa, ou eu sempre fiz assim, sempre foi assim, né? Então não está disposto a pensar em uma estratégia de inovação, elas pensam sempre de forma muito cara. A maioria das empresas que já estão estabelecidas no mercado, que querem fazer uma mudança, elas sempre pensam numa solução gigantesca, que mobiliza muita gente. E o que a gente tem aprendido sobre inovação é que a inovação pode ser um processo de tentativa e erro. Eu começo com testes bem pequenos e vou crescendo, né, à medida que eu descubro que eu estou acertando. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Eu sou uma carrocinha de cachorro-quente, não preciso ser uma empresa gigantesca, e eu quero testar um novo produto para mudar o perfil do meu cliente. Eu vendia um produto muito baratinho e agora eu quero ir subindo meu ticket médio. Eu quero testar um produto com um preço um pouco maior, que me dá uma margem um pouco melhor. Será que você precisa comprar dezenas de ingredientes, fazer um cardápio completamente novo? Claro que não. Naquele dia lá, naquela noite que você vai começar o seu teste, faça 10 unidades, compre um pouquinho de produto suficiente para fazer 10. Bom, você já vende 100, 200, 1.000 cachorro-quentes por noite, naquela noite faça só 10 e ofereça para aqueles clientes que já estão indo ali. Fala, olha, estou testando aqui um produto e ele tem essa característica, o que você acha? Você gostaria? Você pagaria R$5 a mais para consumir esse novo produto? E talvez você descubra na sua própria base de clientes que há clientes dispostos a pagar um pouco mais por um produto elaborado. Amanhã, se você vendeu os 10, faça 15 e teste de novo. E assim, dia após dia, vai chegar uma hora que você está fazendo 50 e sobrou 5. No outro dia, você faz 45. Existe uma teoria que a gente chama no mundo de negócios, teoria da escassez. Quando você tem produtos escassos, eles costumam valer mais. Então, quanto mais o cliente percebe que a edição é limitada, mais ele está disposto a pagar por aquele produto. Então, você pode equalizar o preço e a oferta. Bom, depois de uma semana, um mês testando isso, talvez você tenha descoberto que do seu público atual, apenas 45 pessoas estão dispostas a comer aquele cachorro-quente
diferenciado, pagando R$5 a mais. Só que todo dia, quando você vai vendendo, o que vai acontecer? Vai chegar no final do dia, você vai falar, pô, se eu tivesse mais 5, hoje teria vendido. Amanhã, se eu tivesse mais 5, teria vendido. Depois de 3 dias, você percebendo isso, o que você vai fazer? Coloca mais 5 lá. E aos poucos você vai crescendo ali aquele produto inovador, aquela inovação que você fez. Eu dei um exemplo de um cachorro quente para dizer que é tão simples quanto isso. Agora guarde as devidas proporções para um negócio gigantesco, né, de milhares e milhares de reais. Talvez você tenha que criar lá naquela empresa grande uma unidade separada daquela unidade que você tem de negócios, para que aquele grupo não fique pressionado, atrapalhado, consumido no dia a dia pelas rotinas dele, e aquele grupo de trabalho vai se reunir diariamente ali para pensar em um produto inovador. Talvez você dê para eles uma verba de R$100 mil para criar um produto inovador. Mas aí a gente está falando de grandes empresas. Eventualmente, numa grande empresa, você pode fazer o que a gente chama de Open Innovation, inovação aberta. Chama uma faculdade, chama uma dessas empresas que trabalham com Open Innovation e dá para o cara um problema para ele resolver. Fala, fulano, eu preciso resolver esse problema aqui. Descreve bem o problema, a dor que o mercado está sentindo, e você dá um prêmio para aquela entidade, para que ela identifique no mercado pessoas, startups, pequenas empresas que são capazes de solucionar aquele problema, e você compra aquela solução daquele grupo que desenvolveu a solução para você. Ou você convida aquele grupo para receber um investimento da sua empresa. Então, nós podemos ter soluções, desde essas que a gente falou do cachorro-quente, que não requer nenhum ou praticamente nenhum investimento, até soluções mais sofisticadas, como Open Innovation. Talvez soluções mais sofisticadas, como ir para um outro país, vai para Israel, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para outro país, e vai comprar uma pesquisa de um pesquisador de uma universidade. Então, guardadas as proporções, essa história do eu não tenho dinheiro, Elber, ela é mais um daqueles mitos que eu tenho para dizer, no fundo, eu não sou uma pessoa disposta a fazer mudanças. Eu não estou pronto, né? Minha mente não consegue sair do status quo. Aí o meu conselho para você que está olhando e ouvindo aí nossa conversa de hoje, se você é daquele grupo que tem dificuldade de lidar com mudanças, né, com as mudanças, meu conselho para você é: procure uma mentoria, procure um coach. Eventualmente pode ser uma demanda que envolva inclusive um acompanhamento psicológico, sei lá, eu não sei qual é a realidade do nosso ouvinte, mas se você percebeu essa deficiência, essa dificuldade, procure ajuda, converse com alguém. Se você não tem como pagar, né, por esse tipo de ajuda, vá lá na sua igreja local, procure seu pastor, senta com ele, quem sabe ele vai encontrar lá na própria igreja alguém que tem essa habilidade, né, a formação na psicologia, e vai te ajudar ali, né, aproximando essa pessoa para te ajudar a destravar essas áreas que impedem você de enxergar novas oportunidades. Mas não fique sozinho. Tudo que você não pode fazer é querer andar sozinho o tempo todo, né? Seria oportuno demais que você pudesse procurar ajuda. Comece com o seu pastor na sua igreja, peça a ele orientações, peça a ele que caminhe contigo, que ore com você, que aproxime um outro empresário de você, que faça com que você acesse, né, pessoas que vão poder te ajudar a olhar para esse problema, esse paradigma com um outro olhar. E aí você vai lidar com o problema de fato, que é: eu sou resistente
as mudanças e a inovação. E aí não tem solução para aquele que não quer, né? Que acha que é autossuficiente, capaz de fazer tudo sem precisar da ajuda de ninguém. Essa pessoa, em geral, vai se comportar ali como aqueles fariseus que andavam perto de Jesus, não com a intenção de aprender os ensinos, né, revolucionários, inovadores de Jesus a respeito da graça. Eles estavam muito mais interessados em acusar Jesus de ser um revolucionário, né? Então, lembre disso. Se você não mudou, não tem, né, praticado isso, eu encorajo você fortemente a procurar alguém que te apoie nisso, porque essa armadilha do eu não tenho dinheiro, ela tá setada, tá gravada na sua mente. Você precisa mudar esse paradigma em nome de Jesus, né? Para que a sua vida seja transformada. Só aí, Will. E isso é tão assim, tão interessante, né, Dongley? Porque assim, a gente vê que de fato você falou algo que é bem interessante. Tem muitas pessoas que começaram do nada e depois aceitam a falência, né? Ou seja, esqueceram do passado, esqueceram de onde vieram, né? E então assim, muito, muito interessante. Tem mais uma pergunta aqui, Dongley. Como identificar se, no caso, a pergunta tá assim, se eu sou, né, se sou eu o empresário, principal responsável por meu negócio, né, está travado e amarrado às ideias que não se encaixam mais aos tempos de hoje. Então, eu acho que eu entendi aí a ideia da pergunta, né? Eu sou talvez o executivo ou o principal, o fundador, por exemplo, né? E meu negócio tá travado, ele não anda, não vai, né? E as ideias que eu tenho hoje não combinam, né? Estão retrógradas. Bom, vamos voltar lá pro texto, né? Jesus estava lá e os amigos entenderam o seguinte: cara, entrar numa casa pela porta é o padrão, só que dessa vez não vai funcionar. E eles então arrumam uma escada, sobe no telhado, destelha, né? Destelha é força de expressão. As casas daquela época normalmente era uma palhinha, era uma palha que estava ali por cima. Muitas casas não tinham nem telhado naquela época, mas eles tiveram que arrumar uma escada. Tinha 4 caras carregando uma maca. Como é que eles fizeram para subir? 2 seguraram a maca, subiram em 2 escadas, enquanto 2 ficavam embaixo, empurrando a maca para cima para não ficar tão pesado. Cara, eu não sei como eles fizeram. O fato é que eles arrumaram a escada, arrumaram uma corda ou alguma coisa para amarrar a maca, para baixar ela dentro da casa. Lá dentro da casa, o pessoal, vendo a mobilização daquelas pessoas, provavelmente fizeram o mesmo papel do quem estava lá do lado de fora. Levantaram os braços e apoiaram a maca que estava descendo. Enquanto isso, os amigos pularam para dentro da casa. Cara, pensa no transtorno, pensa na movimentação que esses 5 caras fizeram. Um agito total. Bom, se você não tem a disposição de fazer isso, se você é o líder principal, eu tenho talvez aí 2 ou 3 conselhos para te dar. O primeiro deles é: arrume alguém que tenha esse perfil. Chame alguém para andar com você, sei lá, talvez alguém da sua liderança, talvez uma pessoa que você tem que contratar no mercado, talvez um consultor, um conselheiro, talvez você tenha que ir para aquelas instituições que a gente sempre fala aqui, que estão à disposição, né? Você tem o Instituto Tela, que faz escola de empreendedorismo cristão. Vai fazer um curso lá no Instituto Tela, vai no C12, se você tem a condição de se enquadrar ali naquele grupo, com aquele perfil, procura o C12 Brasil, vai para o Movimento Elo, vai acompanhar os conteúdos do Movimento Elo, vai para eventos que acontecem, que ajudam a abrir a mente, vai procurar uma incubadora, uma aceleradora de projetos que vão conversar com você e vão te dar ideias para você sair da casinha. Ou seja, se você não tem esse perfil, tá vendo que você não se encaixa, procure ajuda, seja trazendo alguém, seja você indo,
De alguma maneira, essa é uma primeira dica. A segunda delas, venda o seu negócio, né? Venda para alguém que tem essa visão antes que você quebre. A terceira é se junte com alguém. Você está vendo, você tem uma carteira de cliente, tem um produto legal, mas você está vendo que está ficando para trás. Procure um outro empreendedor que você repute como honesto, correto, cristão e que tenha aí uma pegada mais atual, mais inovadora e vai se juntar com alguém. Essas são boas iniciativas para aqueles que estão se sentindo desconectado com esse tempo, né? Hoje em dia você vai lá no Google, né? E escreve lá como inovar, né? Eu tenho falado isso toda semana. Bota lá como inovar. Eu vou chutar para vocês aqui. Vai aparecer centenas, milhares de links, de vídeos, de áudios que você pode escutar. Esqueci aqui dos nossos amigos do Empreendendo no Reino. O Empreendendo no Reino tem um podcast semanal que trata sobre empreendedorismo, como a gente faz aqui. Vai lá no Spotify, procura Empreendendo no Reino e vai ouvir todas as dicas que estão lá. Ou seja, Welber, cara, tem muita desculpa e pouca movimentação, entendeu? A gente pode voltar de novo pro texto e dizer o seguinte, cara, você talvez se sinta como aquele aleijado, aquele paraplégico que estava ali, né? Que foi colocado sobre a maca. Ele nunca ia chegar em Jesus. Primeira coisa que esse cara aqui precisava de uma mudança fez foi achar 4 amigos. A primeira coisa que ele fez foi achar 4 amigos que ou ele ouvia falar de Jesus, ou um dos amigos, ou os 4 amigos, ouviram falar de Jesus. Falaram, cara, precisamos pegar o nosso amigo aqui e levar até Jesus. E eles então fazem o primeiro grande movimento. Aceitam que ir até Jesus era o primeiro passo a ser dado. Mas eles tinham um esforço miserável para fazer. Carregar um cara numa maca, chegar até um lugar. Chegando nesse lugar, eles encontraram a segunda ou a terceira barreira da vida deles, uma multidão. Olharam para a barreira e falaram, barreira, você não vai me impedir. Tinham que arrumar agora uma escada, mas não só uma, 2 escadas. E assim vai. E eles têm que romper e superar várias barreiras, Welber. De modo que aquele que dá a desculpa do eu não consigo, eu não tenho dinheiro, ou eu não estou alinhado com esse tempo, são aqueles que, olhando para a dificuldade, desistem. Olhando para os problemas, recuam. E aí, obviamente, que não vai ter mudança e inovação nenhuma se a minha atitude é de recuo e de medo, de desistência e tal. Então, se você sente medo diante dessas provações, dessas pressões que o mundo empresarial te impõe, eu quero te aconselhar de novo. Volte lá na sua igreja local, procure seu pastor, converse com ele, fale dos seus medos, procure um outro empresário, amigo, vai fazer uma jornada com ele, caminha com ele, toma café toda semana, ora junto, procura um companheiro de caminhada que vai proporcionar que você saia desse ciclo vicioso de ir para o seu negócio, passar todo dia por problema e não ter um horizonte novo. Faça como aquele paralítico, né? Ele mobiliza ali os seus amigos e faz com que eles tomem o seu problema junto com ele. Mobilize outros empreendedores cristãos para que eles tomem o seu problema junto com você. Mobilize o seu pastor, mobilize sua liderança, seu líder de célula, de pequeno grupo, de grupo familiar, seja lá conforme for a estrutura da sua igreja local. Mas não ande sozinho. Sozinho, se você está paralítico, sozinho você não vai a lugar nenhum. Você está parado, paralisado pelas circunstâncias. E aqui, o que o texto de Marcos capítulo 2 nos ensina é
a gente não está sozinho. A gente tem pessoas que estão dispostas a investir na nossa vida e dispostas a colaborarem com a gente. Então, Elber, eu encerro aqui então essa pergunta, devolvendo aí para você, né? Dizendo, olha, não ponha limites ou barreiras. O nosso Deus é tremendo, criativamente tremendo, e vai fazer grandes e extraordinárias coisas com você a hora que você estiver disposto, de fato, a inovar e a fazer essa nova visão para o seu negócio, a construir uma nova visão para o seu negócio, para o seu empreendimento ou para aquela circunstância. Maravilha, Dongley. Olha só, antes da gente encerrar, deixa eu trazer aqui para você 2 recados que mandaram para você aqui. O pastor Francisco Rosa, lá do Rio de Janeiro, teu conterrâneo aí, ó, falou o seguinte: depois dessa palavra esclarecedora e animadora, vou começar um projeto pessoal. Dongley, você é uma bênção. Aleluia. Deus é bom. Um abraço, pastor. Que o Senhor seja contigo aí nessa jornada. Ele possa botar aí todas as coisas no trilho, vai em frente. Amém. Ele tá lá em São João do Meriti, Dongley, lá no Rio de Janeiro. Terra boa, terra boa. Meu avô, antes de falecer, morou muitos anos naquela região por ali, Belfort Roxo. Só gente boa por ali. Legal. E o Moisés, Dongley, que tá lá, deixa eu ver aqui, acho que é lá no Pará, que se não me falha a memória aqui, deixa eu ver aqui, olha, ele tá dizendo o seguinte: bom dia, como empreendedor, amo o quadro do Movimento Elo. É o Moisés de Oliveira, que tá lá em Belém do Pará, diretamente da livraria Elohim. Elohim Store. E aí tá dizendo que lá só houve a 316 lá em Belém do Pará. Que bênção, Moisés. Continue com a gente, vai aplicando esses princípios do reino no seu negócio, na sua livraria. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas tremendas aí através de você e do seu negócio para impactar a vida de muita gente aí em Belém do Pará. Terra quente, hein? Terra quente. Terra totalmente oposta a Curitiba, Dongley, com certeza. Dongley, eu quero agradecer, meu irmão, a tua participação mais uma vez aqui junto com a gente. Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas eu quero passar para que você possa fazer aí teu fechamento aí. Muito legal. Quero convidar quem está aí nos ouvindo para a semana que vem a gente continuar junto. Eu terminei aqui falando que a gente precisa, né, ser visionário, criar uma nova visão para o nosso negócio através desses movimentos de inovação e mudança. E agora nós vamos combinar um assunto que nós falamos a semana passada e na outra, que é comunicação, com esse tema da visão e da mudança. Então, próxima semana vamos estar aqui falando sobre comunicar a visão. Então agora a gente vai falar, tive uma visão, vamos mudar, vamos nessa direção, mas eu preciso agora comunicar isso para minha equipe, para o meu time, para o mercado, para N contextos. E eu quero convidar os nossos ouvintes aí. Se você, né, o nosso ouvinte como Moisés, que está aí toda semana, convida outro, manda um zap pra galera falando, gente, vamos lá com o movimento Elo na Rede 316, toda terça-feira às 10 horas, você é nosso convidado, privilégio demais estar aqui, né, Welber, com você e com toda a nossa audiência, que o Senhor continue abençoando, abrindo as mentes, fazendo com que a gente possa ter uma nova geração de empreendedores com esse chamado, vocação do Senhor, do reino para o mundo do trabalho. Forte abraço, semana abençoada aí para todo mundo. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.